Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos nos alimentarmos da Sua Palavra. O título do nosso estudo de hoje é: Quem irá à presença de Deus? Quem irá à presença de Deus? Quem irá para o céu, né? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo que o Senhor está me dando para trazer para o teu povo. E que este, Senhor, que me segue nestas redes sociais, estejam atentos para todos os ensinos e avisos que o Senhor está dando a cada um deles. Possam crescer no teu conhecimento e na tua verdade. Abençoe a vida de cada um. Que cada um se aproxime do Senhor, para ouvir do Senhor tudo aquilo que o Senhor quer para cada um deles. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Dê o seu like, né? Compartilhe esta live e comente. Se você tem alguma dúvida, comente. E assim poderemos estar unidos, né, na verdade de Deus. Então, o nosso estudo hoje é no Salmo 15, No verso 1, nos diz assim, Davi nos diz assim, esse salmo é de Davi, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Esta foi a pergunta que Davi fez para o Senhor, fez para Deus, né? Então, a pergunta que eu fiz: quem irá à presença de Deus? Então, Jesus está vindo buscar a sua igreja. E quem irá até Ele? Quem irá até Deus? Quem irá até Cristo? No versículo 1, Davi faz esta pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu tabernáculo? No verso 2, Davi responde, né? Aliás, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? No verso 2 ele responde, do verso 2 em diante, Davi responde a esta pergunta. Então vamos lá. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Então aqui tem 3 coisas que Davi diz que aqueles que habitam, que moram no esconderijo do Altíssimo, que vão para o monte, como é que ele diz aqui? Quem morará no teu santo monte? Então, aquele que habita no tabernáculo e aquele que morará no monte de Deus. Então, ele está dizendo que são os sinceros, que praticam a justiça e que falam a verdade. Os sinceros, né? Que não tem mentiras, que não tem rodeios, são sinceros, eles falam com sinceridade, não escondem nada, né, de ninguém, eles não têm esse rodeio em falar a verdade, então eles são verdadeiros. E também, não é? Eles, além de serem sinceros, eles também são justos e falam a verdade. Esse tipo de gente são pessoas que vão morar no tabernáculo e vão habitar no santo monte de Deus, mas não é só isso. Então, aquele que anda sinceramente, francamente, naturalmente, honestamente, verdadeiramente, fielmente no Senhor. Isso são palavras sinônimas, né? Para sincero. Então, aquele que pratica a justiça,
aquele que não toma partido na hora de julgar alguém. Ele julga conforme a lei, não conforme os seus interesses, não conforme o que ele acha, não toma partido. Ele é imparcial, ou melhor, não toma partido ou lado. Ah, mas é meu filho, então eu vou estar do lado do meu filho, mesmo meu filho estando errado. Aquele que é justo trata com justiça até o seu próprio inimigo. Se o inimigo está com a razão e meu filho errado, eu vou estar do lado da justiça, daquele que está correto. E fala a verdade no seu coração. Aqueles que não trocam a verdade pela mentira. Aquele que ama a verdade e anda nela e fala ela sem medo de nada e vive nela. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente que é verdadeiro até chegar na sua família. Muitos estão com o rabo preso porque os seus filhos, porque alguém da sua família fez alguma coisa errada, aí para eles não serem castigados, presos, punidos pela lei dos homens, então a pessoa se curva, deixa a verdade de lado e vai praticar mentira. Então essas pessoas não vão morar no monte de Deus, não vão habitar no tabernáculo do Senhor. Então aqueles que são justos, aqueles que falam a verdade, aqueles que são sinceros de coração, estes vão habitar, vão morar no tabernáculo e no monte do Senhor. No versículo 3, Davi diz mais: aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aqui tem mais 3, né? Murmuração com a língua e nem faz mal ao seu próximo, não aceita nenhum opróbrio contra seu próximo. Então, não murmura, nem faz mal ao próximo e nem aceita nenhum opróbrio. Então, junta mais 3 coisas, né? Então, primeiro, ser sincero. Segundo, ser justo. Terceiro, ser verdadeiro. Quarto, não ser murmurador. Não fazer mal ao seu próximo. Não aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Então, estas pessoas são as que irão habitar, morar no monte de Deus, no santuário de Deus. Então, Davi continua a relatar os que irão morar no tabernáculo do Senhor, que hoje sabemos que é o esconderijo do Altíssimo. Então, o tabernáculo do Senhor, que também é chamado de templo, é o esconderijo do Altíssimo no Salmo 91, que no Novo Testamento é chamado de templo de Deus, que é Jesus Cristo, que é o próprio Filho de Deus encarnado. Então, é o esconderijo do Altíssimo, que é Cristo. Os que não murmuram com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Opróbrio significa grande desonra. Então, aquele que não aceita desonra contra o seu próximo.
desonra, grande desonra pública, degradação social, vergonha, vexame, humilhação, afronta, maldição. Então, aqueles que não aceitam isso contra o seu próximo. Aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra os que temem ao Senhor. Desprezam o que é vil, o que é ruim, o que não presta. Então, nós temos que desprezar aquilo que é vil, que não presta, que é ruim, que vem do maligno. Então, o verso 3, né? O verso 4. Aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu contudo não muda. Então, aqueles que desprezam o que é vil, mas honra aos que temem ao Senhor. Desprezam o que é vil, honra aos que temem ao Senhor. Você está honrando o seu irmão que está seguindo corretamente a palavra de Deus? Ou você está desprezando ele e honrando uma pessoa que não respeita a palavra de Deus, que não respeita as leis de Deus, que não respeita tudo aquilo que Deus nos mandou respeitar e obedecer? Então, aquele cujos olhos desprezam o que é vil. E o que é ser vil? O que significa isso? Então, ser vil é ser ruim, porque não presta, né? Então, nós temos que desprezar isto, aquilo que é vil, aquilo que não presta, aquilo que não é bom. Mas honra ao que teme ao Senhor. Ou melhor, honram os verdadeiros servos de Deus, valorizam os verdadeiros servos de Deus. Muitas pessoas estão desonrando os verdadeiros servos de Deus e honrando os falsos profetas, né? Aquele que jura com dano seu, ou melhor, é aquele que cumpre as suas promessas mesmo quando isso lhe causa prejuízo. Então, Deus, ele ama aquele que cumpre a sua palavra. Se ele diz, eu não vou fazer isso, e ele cumpre, né? Se isso for uma coisa ruim, porque com uma coisa boa nós temos que fazer, né? Mas se é uma coisa ruim, eu também não vou fazer, eu vou honrar a minha palavra. Então, cumpre o que promete mesmo tendo prejuízo. Ele deu a sua palavra, a sua palavra, e ele cumpre a sua palavra. Então, vou hoje para o culto. Esta é a minha palavra dada. Então, eu vou honrar a minha palavra. Hoje, a palavra das pessoas não tem mais muito valor, porque elas não honram a sua palavra, eles não cumprem a sua palavra, eles não cumprem o que diz. Dizem uma coisa e fazem outra. As pessoas hoje não confiam mais na palavra das outras pessoas porque elas não honram a sua palavra. Mas Deus honra, Deus cumpre toda a sua palavra. E aquele que vai morar no tabernáculo de Deus, que vai habitar no tabernáculo de Deus, que vai morar no santo monte de Deus, ele tem que ser uma pessoa que valorize, que honre a sua palavra, que ele diga uma coisa e cumpra. Então, aqui no verso 5, aquele que não dá o seu dinheiro com usura. O que é usura?
cobrança excessiva de juros. Então, aquele que não dá o seu dinheiro por usúria, por juros excessivos, né, demais, quer dizer, vai emprestar o seu dinheiro e cobra juros além do que vale, né? Então, o que mais diz? Usúria nem recebe peitas contra o inocente. Então, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então, quem obedece isso nunca será abalado, porque está fazendo aquilo que Deus quer. Então, devemos prestar atenção. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, com juros, nem peita contra o inocente. Prestes oferecidos, né? Contra o inocente. Presentes oferecidos, suborno, subordinar, o oferecer suborno para corromper os inocentes. Ou melhor, é uma troca. Então, a pessoa é inocente de algo e a outra quer corromper aquela pessoa e vai oferecer dinheiro, vai oferecer alguma coisa em troca da honestidade dele, para que ele se curve a que a pessoa quer, que o inocente faça, né? Então, vai tentar comprar esta pessoa. Então, aquele que não faz isso, são aqueles que irão habitar no tabernáculo de Deus e morar no santo monte de Deus. Quem faz isso nunca será abalado, pois está morando no tabernáculo do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, que é Cristo, e em breve irá com Cristo para a sua habitação eterna. Estas serão as pessoas que irão à presença de Deus, mas até chegarmos a tudo que Davi falou neste Salmo 15, é necessário passarmos por um processo até chegarmos lá. Então, até chegarmos nestes requisitos aqui de Deus, ser sincero, né? Ser justo, ser verdadeiros, não murmurar, não murmuradores, não fazendo mal ao nosso próximo, não é? Não aceitando o opróbrio contra o nosso próximo, não tendo olhos com desprezo, né? Aqueles cujos olhos desprezam o que é vil, então devemos desprezar o que é vil, né? E o que mais aqui? Aquele que sofre dano, né, de si mesmo, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, com empréstimos, né, com juros, nem recebe peitas contra o inocente, aqueles que não subornam os inocentes, não querem comprar os inocentes, não querem calar os inocentes através da sua compra, não querem corromper os inocentes. Até chegarmos em tudo isto que Davi está falando neste salmo, nós temos que passar por um processo. E o primeiro processo de transformação do homem é o espírito do homem. Então, para chegarmos àquilo que Davi está falando neste salmo, precisamos passar por 3 transformações na nossa vida.
E a primeira transformação é no nosso espírito. Em João 1,12 nos diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, primeiro processo, receber Cristo, crendo nele como o seu Messias, como o seu único Salvador e Senhor da sua vida. Crer nele como o Filho do Deus vivo, crendo nele como a palavra encarnada, o Verbo que se encarnou. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nascendo de novo da água e do Espírito Santo do Pai Eterno. Então, este é o primeiro processo. Quando a pessoa passar por este primeiro processo, que é o de nascer de novo, que o seu espírito voltou a viver, que ele estava morto, e o espírito morto é aquele que não tem comunhão com o Pai Eterno. Então, quando ele passa por esse primeiro processo, então ele está indo ele está caminhando para que este Salmo 15 seja a realidade na sua vida. O primeiro processo, né? E seu espírito que estava morto, volta a viver, volta à vida e volta a se relacionar com o Espírito do Pai Eterno. Então, a pessoa passa para a segunda etapa, para o segundo processo. Então, depois que você já passou pelo primeiro processo, que é o novo nascimento, que é ter Jesus como seu único e seu único Salvador e Senhor da sua vida. Que você crê nele como Filho de Deus, como a palavra encarnada. Então você nasceu de novo, o Espírito de Deus veio morar no seu espírito. Então esse é o primeiro processo. O segundo, né? Então aqui em João 6,63, Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, aqui Jesus está dizendo, o Espírito é o que vivifica. Então, o Espírito de Deus é quem vivifica o nosso espírito, é quem dá vida ao nosso espírito, mas mediante a nossa fé verdadeiramente em Cristo, reconhecimento dos nossos erros, que nós somos errados, que não temos nenhum direito de receber nada de Deus, estamos nesta condição porque escolhemos, e que Cristo realmente é o Salvador que Deus mandou para nos tirar dessa condição de perdidos, e recebemos Ele. Quando isso acontece, o Espírito de Deus vem morar na nossa vida, no nosso espírito, dando vida para Ele, dando novamente a comunhão entre Deus e esta pessoa que reconheceu isto. Então, neste verso, Jesus nos diz que é o Espírito que vivifica, que dá vida. A carne para nada aproveita. A carne. O que Jesus está dizendo aqui? O Espírito é quem vivifica, o Espírito é quem dá vida ao nosso espírito. A nossa carne para nada serve, para nada aproveita. É o Espírito de Deus quem dá vida, é quem vivifica o espírito do ser humano. A nossa carne para nada serve. E a carne aqui que ele está falando não é somente o nosso corpo, mas a nossa alma, a nossa mente caída. A nossa carne é a nossa alma, mente, nossa mente, que alma também é a mente, contaminada pela mente do diabo. Em Gálatas 5, do 19 ao 21, vai falar das obras da carne.
Então, as obras da carne é a mente de Satanás, que nós herdamos lá no Éden. Essa mente caída no pecado é aquilo que o diabo quer fazer. Nós também herdamos isto quando Adão pecou. Nós recebemos essa herança maldita, que é a mente do diabo. Então, e quem já tem Cristo como o seu Senhor, não pode andar na mente do diabo, mas na mente de Cristo. Gálatas 22, do 22 ao 25. Ali é o fruto do Espírito Santo, que também é a mente de Cristo. É o caráter, é a personalidade de Cristo. E é nessa mente, é nesse fruto, é nessa personalidade, é nesse caráter que nós devemos andar. Aqui em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, do 5 ao 11, Paulo nos diz o seguinte, Romanos 8, do 5 ao 11. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, a inclinação da carne, quem está inclinado a fazer o que a carne quer, a carne é a mente do diabo. É o desejo de fazermos tudo aquilo que Deus diz para a gente não fazer. Então, aqui Paulo está dizendo no verso 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, essa mente maligna é inimiga da mente de Cristo, que é o fruto do Espírito. Pois não é sujeita à lei de Deus, quer dizer, ele não obedece. A carne não obedece à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser, porque é a mente do diabo, meus irmãos. Preste atenção. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem vive nessa mente maligna, fazendo a vontade do diabo, está desagradando a Deus. Aí Paulo diz o seguinte, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem tem o Espírito de Cristo, quem já nasceu de novo, não pode fazer a vontade da sua carne. Não pode fazer o que sua mente caída quer fazer, pois é a mente do diabo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Presta atenção no que Paulo diz aqui. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito do que já tem Cristo é vivo, já recebeu a justificação. Mas o corpo não. O corpo ainda tem essa mente maligna que domina ele. E essa mente tem que ser mudada. Esse veneno que Satanás injetou na humanidade lá no Éden. É a mente dele. Entendeu? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. Então, todos nós um dia iremos passar pela morte do nosso corpo, mas a nossa alma tem que ser transformada, para que o nosso corpo também, quando Jesus vier, seja transformado. Então, por isso, aquele que já tem o seu espírito ressuscitado,
aquele que já nasceu de novo, tem dentro dele esta transformação. Então, essa primeira transformação é a transformação do seu espírito. O espírito que antes era morto, que não tinha comunhão com Deus, que não ouvia Deus. Quando ele recebeu Cristo, ele passou a ser vivo, ele ressuscitou e agora tem comunhão com Deus e Deus está dentro dele. Mas ainda tem duas partes que precisa ser mudada, pois elas ainda não receberam esta transformação. A nossa alma não está morta totalmente, mas ela está com uma mente mortal dentro dela. Mas também tem uma mente viva. E estas duas mentes brigam entre si, que é a mente de Cristo e a mente do diabo. E uma tem que sair do ser humano que tem Cristo. Ela tem que sair. A mente do diabo tem que ser destruída, tem que ser desfeita. Então, a mente do diabo são as obras da carne. É o pecado, é a desobediência à lei de Deus. Romanos 8:7. Gênesis 3:6. Vocês podem ler. A mente de Cristo é a obediência à lei de Deus, até a morte, se for necessário. Então, aqui em Hebreus capítulo 11, nos diz o seguinte. Hebreus 11, 32 ao 40, nos diz assim. E que mais direi? Falta-me-ei o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oh, glória! Então aqui está dizendo que os verdadeiros filhos de Deus, se for necessário morrerem, eles vão morrer, assim como foi no passado, vai ser agora. Muitos morreram serrados. Já pensou ser serrado pelo meio, meu Deus? Pela espada, né? E de todas as maneiras, basta você ler aqui, não é? E eles, segundo o escrito, ou o escritor de Hebreus, só serão aperfeiçoados. Então, todos estes só serão aperfeiçoados quando todos da igreja forem alcançados pela palavra do Evangelho de Cristo, pela palavra que dá vida a todo ser humano que quer ser alcançado por Cristo. Então, todos eles e todos nós seremos aperfeiçoados, ou melhor,
transformados no espírito, alma e corpo. Então, onde está isso aqui? Então, aqui Paulo ele está dizendo: porventura Deus alguma coisa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, eles vão ser aperfeiçoados quando nós também formos aperfeiçoados. E quando é que nós seremos aperfeiçoados? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, que todos nós receberemos um corpo, receberemos um espírito, uma alma e um corpo santo e perfeito e glorificado. Então, este foi o primeiro processo de transformação na vida do ser humano. O segundo processo de transformação do homem, do ser humano, é a sua alma, é a sua mente. O primeiro processo é o espírito. O espírito recebendo a vida pelo Espírito de Deus. O segundo processo é a transformação da nossa alma. Nosso espírito já foi justificado, mas a nossa alma não. Ela precisa ser tirado dela o veneno da serpente, que é a mente do Satanás, que foi introduzido na nossa alma. Então, o espírito daquele que já tem Jesus, já nasceu de novo e já entrou no reino de Deus, ou melhor, essa pessoa, que já recebeu Jesus, já entrou na comunhão com o Pai Eterno, mas a alma e o corpo ainda estão passando pelo processo de transformação, de mudança. Então, a nossa alma está sendo transformada, está passando por esse processo de transformação. Em Mateus 26, 41, vamos ver o que é que diz lá. Mateus 26, 41, que diz lá. Mateus 26, 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus está dizendo isto, ou escreveu isto. Então, aqui Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por que Jesus diz vigiai e orai para que não entreis em tentação? Ele diz porque o espírito do salvo está pronto para entrar para essa luta com o inimigo, mas a nossa carne não está, porque ela ainda não foi totalmente transformada na mente de Cristo. Então, em Mateus 26, 41, a recomendação de Cristo é vigiar e orar, estar alerto e em comunhão com o Pai, para não entrar em tentação, pois a verdade é que o espírito está pronto para o combate, Está pronto para o combate com as trevas, está em tentação, mas a nossa carne, a alma, mente, a nossa carne aqui é a nossa mente caída, é a nossa mente corrompida, é o pecado que foi introduzido na nossa mente. Então, essa mente, esta alma, esta carne, não está preparada para esse combate. Ela pode ceder, ela pode cair na tentação. Então, por isso que Jesus diz, vigiai e orai para não entrar em tentação. Porque vocês podem perder essa guerra.
Porque a alma de vocês ainda não está pronta, ainda não está totalmente mudada. Vocês têm que ter a mente, a minha mente, mas a mente de vocês ainda não é totalmente a minha. E se vocês entrarem em combate com Satanás, vocês podem perder. É isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo para a gente vigiar, para a gente não cair na onda do inimigo. Porque se a gente for para este combate, o nosso espírito está pronto para vencer o combate, mas a nossa alma não, o nosso corpo não. Então, para não entrar em tentação, pois a verdade é que o espírito está pronto para o combate. Está para o combate, para esta tentação. Mas a nossa carne, alma, mente caída no pecado não está pronto para este conflito, para este confronto, para este combate com as trevas, pois ela ainda não foi completamente transformada na mente de Cristo. Então a nossa mente ainda não é totalmente a mente de Cristo. E qualquer confronto, qualquer combate, qualquer tentação do diabo, ela pode ceder. Porque ainda tem a mente do diabo na nossa alma. E ela quer fazer o que é que o diabo quer. Então tem que haver um confronto entre a nossa mente, que é de Cristo, com a mente que tem em nós, que é do diabo, que é o pecado, que é o desejo de fazer as coisas erradas. Então há uma luta, uma guerra dentro de nós. E muitas vezes a gente perde. Por quê? Porque a mente do maligno, que é o pecado que está em nós, às vezes ela se sobressai, ela não vence. É por isso que Jesus aconselha: vigiai e orai, estais alerta. Quer dizer, vigiai e orai. Por quê? Para não entrar neste combate. Para não entrarmos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, vigiar e orar para não entrar na tentação, porque a gente pode perder essa guerra, porque a nossa carne é fraca, ela ainda está no pecado, ela ainda não foi totalmente mudada na mente de Cristo. Então, Romanos 8:10 nos diz o seguinte, Romanos 8:10 diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O corpo está morto por causa do pecado, porque ainda peca, porque ainda cai na lábia do diabo, porque a nossa alma ainda tem a mente do diabo, o desejo de pecar, o desejo de fazer as coisas erradas. Seja bem-vinda, Elisângela, que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal. Mas nosso espírito, que já tem comunhão com o Espírito de Deus, esse não cai na lábia do maligno. E é por isso que Jesus nos recomenda a vigiar e orar. Não somente o nosso espírito precisa ser justificado, mas também a nossa alma, que é a mente, e corpo. Então, todo o nosso ser precisa ser justificado, precisa ser mudado, precisa ser transformado. O nosso espírito estava morto, mas quando recebemos Cristo, ele passou a viver, passou a ter comunhão com Deus. Mas a nossa alma ainda tem a semente do maligno, tem a mente do diabo, tem o pecado nela. E precisa ser mudado isso, precisa ser tirado isso, essa mente caída. É por isso que em João 14:23, Cristo nos diz que ele e o Pai vieram morar dentro do salvo. E no verso 26, Jesus diz, que o Espírito
iria nos ensinar todas as coisas e nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, o Espírito Santo está dentro do espírito daquele que já recebeu Jesus. E ele está ensinando, guiando aquela pessoa que já tem Cristo a andar na palavra. É a palavra de Cristo quem vai nos limpar este veneno da serpente. É a palavra de Cristo que vai lavar essa mente corrompida. E Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é a palavra encarnada, é a palavra escrita, é a palavra falada quem vai nos libertar da mente satânica. Na verdade, a palavra, a mente do diabo, que é o pecado, é a palavra da mentira, é a palavra do engano. E ele tenta nos enganar, tenta nos confundir com a palavra de Deus. Então, na nossa mente existe dois tipos de palavra, tipo de mente. A mente de Cristo, que é a verdade, é a verdadeira palavra, e a mente do diabo, que é a mentira, que é a corrupção, que é o engano. Então, nós temos que eliminar de nós esta palavra do diabo, essa mentira, esse engano, esse pecado. Em Gálatas 5, 16 ao 17, lá nos diz que o Espírito de Deus luta com a nossa carne, para que a nossa carne não faça o que ela quer. Então, a nossa carne aí é a nossa mente caída. É o pecado querendo dominar a nossa mente, a mente de Cristo que está em nós. Ele quer dominar, ele quer sobressair. Então, nós devemos orar e vigiar para não ter esse confronto, porque a nossa mente ainda não foi totalmente dominada pela mente de Cristo. Ela está sendo transformada. Ela está sendo mudada, ela está tirando essa palavra do engano, da mentira, da confusão de dentro de nós. Quanto mais nós conhecemos a verdadeira palavra, mais a mentira, a palavra enganosa, está sendo excluída da nossa mente, da nossa alma. Então, em Gálatas 5, do 16 ao 17, o Espírito Santo está dentro do salvo, fazendo esta limpeza da nossa alma, da nossa mente e corpo. Então, o segundo processo da transformação do homem é a alma, a mente, né? Porque a alma é a mesma mente. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 nos diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo que nós temos que ter a nossa mente renovada, a nossa mente transformada. Ela tem que ser transformada na mente de Cristo, para podermos o quê? Para podermos e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só quando nós tivermos a nossa mente totalmente transformada na mente de Cristo, é que vamos saber completamente isso que Paulo está dizendo, né? Na palavra. Experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Então, e não sede conformados com este mundo. Não vamos nos conformar com a mente do maligno, nem nós. Nós temos que lutar para tirar ela de nós. Porque este mundo jaz no maligno. E tudo deste mundo é pecado. E nossa mente contaminada, caída, tem que sair de nós. Não temos que nos acomodar com ela, nos conformar com ela. Nós temos que abandonar ela. Então, o Espírito Santo, dentro do salvo, é quem faz esta limpeza usando a sua palavra para tirar a palavra da serpente que no Éden foi injetado, né, na humanidade, que foi a mente pecaminosa dele em nossa alma. E esta mente pecaminosa precisa ser eliminada totalmente da nossa alma. Para ficar somente a mente de Cristo. Aí você vai ler isso em 2 Coríntios 3, do 2 ao 3, que Paulo disse: nós somos a carta de Cristo. Gênesis 3, 5, a gente vê lá Satanás injetando a mentira dele, o engano na mente da mulher. E quem muda esta mente maligna que herdamos de Adão é somente a palavra encarnada. João 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é a palavra de Deus na boca do Espírito Santo que está dentro de nós. É quem vai nos transformar, vai mudar, vai tirar essa palavra do engano e da mentira. Somente o conhecimento da palavra, da verdade, da palavra de Cristo, da palavra de Deus, né, poderá lavar o veneno da serpente, que é a palavra da mentira, do engano. João 8,44, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Em Gênesis 3, do 4 ao 5, a gente vê lá o diabo falando com a mulher e mentindo e enganando ela, usando a palavra dele, da mentira, do engano. Quanto mais você conhece a palavra da verdade, mais a palavra da mentira é desmascarada e você a abandona. Assim você está sendo santificado em sua alma, ou mente, né? Seu caráter e personalidade está voltando a ser como era no início da criação, quando o homem e a mulher não tinham pecado. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos o caráter de Cristo, nós conhecemos a verdade que é Cristo, mais a nossa mente vai mudando, vai sendo transformada. Nós vamos abandonando a mente de Satanás, a mente caída, o engano, a mentira. Você está voltando ao primeiro amor. Então, o terceiro processo da transformação do homem é o seu corpo. Então, nós precisamos mudar, passar pelo processo do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. O terceiro é o nosso corpo. O nosso corpo faz aquilo que a nossa alma manda ele fazer. Se a nossa nossa mente for mudada, as nossas atitudes, as nossas ações, né? As nossas ações também serão mudadas, pois a nossa mente mudou, o nosso corpo também. Como é a nossa mente, né, que domina o nosso corpo? Se ela muda, o nosso corpo também muda. As ações, a fala, o agir, o fazer, tudo muda. Logo, o corpo também refletirá a mudança que ocorreu
no espírito e na alma. O espírito passou a vida, a alma foi transformada. À medida que nós estamos sendo transformados, o nosso corpo está refletindo essa transformação. Antes eu mentia, agora não minto mais, a minha boca não vai pronunciar mentira. Antes eu enganava o meu próximo, agora eu não engano mais. Por quê? Porque a minha mente está sendo mudada. A mente do diabo está sendo abandonada. Aqueles que não têm a sua alma mudada das obras da carne para o fruto do Espírito de Deus, é porque esta pessoa ainda não passou pelo primeiro processo espiritual, que é o espírito dessa pessoa voltando à vida, tendo comunhão com Deus, tendo o Espírito de Deus no espírito dela. Esta pessoa ainda não nasceu de novo. Esta pessoa não tem dentro de si o Espírito Santo de Deus para fazer esta transformação dentro dela. João 8, 32, verso 36. O nosso corpo é o reflexo do nosso espírito e alma e mente, né? Se a pessoa já nasceu de novo, ela já tem Deus dentro dela. João 14, 23. Eu e o Pai vamos morar dentro dessa pessoa. Se ela já tem Deus dentro dela, ela também tem Cristo, que é a palavra, que faz esta limpeza da nossa mente. Tem a palavra de Deus, quem muda a nossa mente, quem muda a nossa maneira de pensar e de agir. Da nossa mente e da nossa alma. No Salmo 119, 10, Davi diz: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E o Salmo 119, 105 nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra de Cristo, usada pelo Espírito que está dentro de nós, é quem vai fazendo esta limpeza na nossa alma. E o nosso corpo vai refletindo esta limpeza. É a palavra guardada no nosso espírito e transmitida para a nossa alma que levará à transformação da nossa alma e corpo. O nosso espírito recebe de Deus a palavra de Deus e transfere esta palavra para a nossa alma, que transfere para o nosso corpo, para que todo o nosso ser alcance a santificação. 1 Tessalonicenses 5, 23. O nosso espírito já passou pelo novo nascimento, pois ele era morto, sem comunhão com o Pai eterno, mas já voltou à vida. Mas a nossa alma não morreu totalmente, pois ela tem a mente de Cristo, mas também tem a mente do diabo, a mente carnal, a mente da carne, a mente do pecado, a mente das obras da carne. E as duas não podem continuarem na mesma alma. As obras da carne, que é a mente do diabo, tem que deixar a alma do salvo para que o homem de Deus tenha somente a mente de Cristo, ou a palavra de Cristo, como era antes do pecado. Já os que não nasceram de novo, também as suas almas têm que deixarem de terem dentro delas a mente de Cristo e passarem a ter somente a mente do diabo, que são as obras da carne, ou melhor, a palavra do diabo, a palavra da mentira, a palavra do engano. Então, as pessoas que são do diabo, elas vão perder a mente de Cristo, elas vão perder os valores de Deus, elas vão ficar somente com a mente do diabo, que é o pecado. João 8, 44 diz que o diabo é o pai da mentira. E morrerem eternamente. Então, eles vão ter somente a mente do diabo, que é a mentira, que é o engano. E eles vão morrer eternamente, vão para o inferno.
Até a volta de Cristo para a sua igreja, o Espírito Santo estará fazendo esta transformação nos salvos. E ele concluirá esta transformação em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, que é lá o corpo corruptível, recebendo um corpo incorruptível. Aí vocês podem ler lá. E 1 Tessalonicenses 4:17. Então ali vai haver a ressurreição e a transformação dos salvos para ir ao encontro de Cristo. Então os filhos de Deus serão perfeitos e a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, do 26 ao 27. Como era no início da criação, antes do pecado. Então nós teremos uma alma, um espírito, uma alma e um corpo perfeito, transformado, santo. Então nós vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nos diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz assim, Paulo nos diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo está fazendo esta transformação completa. Nosso espírito já tem a vida. A nossa alma está sendo limpa do veneno da serpente Satanás, que é o pecado, que é as obras da carne, que é a mente maligna. E o nosso corpo também. Se a nossa mente, se a nossa alma for limpa, o nosso corpo também. Porque é a nossa alma quem manda no nosso corpo. E que possamos pedir a Deus que nos ajude a cada dia dizer não para Satanás. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente. Dê o seu bonzinho. Compartilhe esta live com pessoas, com outras pessoas, para que elas ouçam. O Instagram está derrubando os meus vídeos. Eu tinha mais de 400 vídeos, agora só tem 392. Ele tirou mais de 10 vídeos. E ele não está mandando meus vídeos. Ele mandou um recado ontem que esta live não é recomendável. Logo, não vai ter alcance. Eles estão praticamente dizendo, não bote mais esses vídeos. Mas eu não vou parar. Se não tem alcance é porque eles não gostam dessa mensagem. Mas vocês podem mandar para alguém. Deus quer avisar as pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nosso Deus e Pai. Obrigado pela tua palavra que nos ensina. Nós estamos aqui para aprender e eu não vou deixar de falar enquanto o Senhor não mandar eu parar. Aqueles que for seu e quiserem ouvir a sua mensagem e se alimentar da verdadeira palavra, eles serão alimentados e fortalecidos para o dia do confronto com o mal. Que o Senhor nos ajude. Abençoe o teu povo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até o próxima live.